não foi. Ah, tá. Culto de louvor e adoração da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, 4 de julho de 2021. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Vamos ouvir um louvor para início. Aleluia! Pega as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Erguemos nossas vozes uma vez mais e cantamos com força. Aleluia ao Deus Todo-Poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória e todo louvor ao soberano Deus. Santo, santo, santo és tu, Deus poderoso. Obrigado por nos manter aqui, ó Pai, conectados e permitir, ó Deus, estarmos juntos nesta hora, juntos neste momento, te louvando, te adorando. Pedimos agora, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza na adoração, nos conduza no louvor e fale conosco através de todos os atos deste culto. E que o Senhor, ó Deus, o Senhor que é perfeito, magnífico, esplêndido, soberano sobre todo o universo, possa receber este culto que ora prestamos. Nós que somos pequenos, limitados, mas que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Pois nos colocamos, como foi a aula da escola dominical hoje, na condição de vasos de barro, que têm a missão de transportar e preservar o tesouro, que é a tua mensagem de salvação ao mundo. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Amém. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós vamos agora orar silenciosamente ao Senhor. Vamos apresentar agora o nosso coração quebrantado a Deus. E logo depois do cântico, do nosso momento de introspecção, do olhar para si mesmo, do confessar a Deus o quanto somos falhos, diante da santidade de Deus, como foi cantada no início deste culto. Logo depois, eu vou pedir à nossa irmã diaconisa Esther, que quebre o momento silencioso com uma oração audível. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que há, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que há, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento que estamos reunidos mais uma vez na tua presença, Senhor, para te louvar e para bendizer o teu santo nome, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar diante de ti neste momento para confessar os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Sabemos que somos imperfeitos, Senhor, que não merecemos nada de ti,
mas pela tua graça, Senhor, é que nós esperamos, é pela tua misericórdia, Senhor, porque erramos, Senhor, por atos, por omissões, por pensamentos ruins, Senhor, por julgamentos, Senhor. Tu sabes e conheces a cada um de nós, conheces os nossos corações. E é por isso que nos colocamos diante de ti, Senhor, para confessarmos os nossos falhas. É no nome santo de Jesus que nós esperamos em ti, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Amém, amém. A palavra de Deus nos assegura, irmãos, que mediante o arrependimento sincero, a confissão verdadeira, a oração de quebrantamento, o Senhor se manifesta com a sua graça, com a sua misericórdia e estende o seu perdão sobre nós. E é confiando no perdão de Deus, é só pelo perdão de Deus que estamos aqui, que estamos vivos. Dependemos totalmente da graça do Senhor. E reconhecemos agora essa graça sobre a nossa vida, louvando ao nosso Deus. Olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito,
endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Queridos irmãos, a gente deve sempre pedir a Deus que transforme o nosso coração diariamente, porque o nosso coração, ele vai sempre... o nosso coração é como a janela de casa, e a gente constantemente precisa limpar os vidros. Porque se a gente não limpa os vidros, a poluição do dia a dia, a gordura, a sujeira, ela vai impregnando. E chega uma hora que você não consegue mais ter uma visão nítida da sua janela. Então é importante que, a exemplo da janela, o nosso coração esteja sempre limpo, pela graça, pela misericórdia de Deus. Faça esse exercício. Se coloque na presença de Deus e fale: Senhor, tudo aquilo que impregnou em meu coração que não te agrada, que o Senhor possa limpar, purificar, eliminar. E agora nós vamos expressar a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco. E Ele está. Ainda que os meus pensamentos gritem não, o Senhor está conosco. Ainda que os nossos sentimentos não o alcancem, eu sei que estás comigo, Senhor. Meu Deus é poderoso.
Queridos irmãos, Deus está conosco, ainda que os nossos pensamentos gritem não, e muitas vezes nossos pensamentos gritam não. Ainda que os nossos sentimentos não alcancem, e muitas vezes não alcançam. Ele está conosco, mesmo quando pareça que não. E Ele é Deus. Aconteça o que acontecer. Se aquela porta que você pediu que se abrisse não se abriu, Ele é Deus. Se o que você esperava que acontecesse não aconteceu, Ele é Deus. E já nos preparando para a mensagem desta noite, vamos ouvir Deus é Deus. Deus é Deus. Não importa a circunstância. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu der, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu der, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre, Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.
Amém. Deus é Deus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai de bondade, estamos reunidos, ó Pai, como igreja, não reunidos fisicamente no templo, mas unidos no Espírito Santo. O mesmo Espírito que está aqui está junto de cada um dos meus irmãos conectados agora aqui comigo. O mesmo Deus que está aqui faz-se presente em cada lar conectado aqui. E é isso que nos faz igreja, é isso que nos faz povo de Deus. Obrigado, Senhor, por estar conosco. E agora que a tua palavra será lida e proclamada, que o Senhor, ó Deus, possa falar poderosamente em cada coração, em cada lar, em cada vida, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Não aquilo que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje é a segunda mensagem, ou o segundo sermão da série As 7 Igrejas de Apocalipse. E hoje falaremos sobre Esmirna, a igreja de Esmirna. E o título do sermão é Esmirna, a nossa verdadeira riqueza. Vamos à leitura do texto. Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Queridos irmãos, chegamos hoje a Esmirna. Esmirna, para que vocês possam se situar, estava na região ali onde hoje conhecemos como Turquia, né? A Turquia ocidental, porque não temos duas Turquias, mas temos uma parte dela que fica ali na região mais ocidental e outra parte na região mais oriental. Nós temos uma parte dela que está ali próxima à Europa e outra parte que está mais próxima ao Oriente. Então, essa região é a região mais próxima da Europa, né? Quando a gente estudou os Atos na escola dominical, a gente viu ali o mapa de toda aquela região e numa determinada situação, na primeira viagem de Paulo, eu me lembro que eu mostrei para vocês na aula onde ficava a região que hoje é a Turquia e onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse. Então, a igreja que acompanhou os nossos estudos sabe bem ali onde está Esmirna. Era uma cidade portuária e, segundo levantamentos históricos e arqueológicos, era uma cidade bonita, uma cidade bem aparentada.
uma cidade agradável aos olhos. E era uma cidade onde havia ali uma colônia judaica, né? Judeus, depois que se dispersaram, né? Nós tivemos vários momentos em que os judeus se dispersaram, né? E um deles foi após a invasão romana, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e aí os judeus se espalharam. Então, toda aquela região a gente encontrava judeus, e havia ali sinagogas, e havia ali colônias judaicas. E a gente percebe que na leitura do texto fica claro que uma das oposições aos cristãos em Esmirna eram justamente os judeus. Havia ali romanos e judeus, e pessoas que haviam aceitado a dominação romana. E então, o que acontecia ali? Havia ali os cultos a deusa mãe, assim chamada em Esmirna, né? Era uma divindade que era chamada de deusa mãe. Havia um templo para essa deusa mãe, e além disso, havia outros templos construídos pelos romanos e dedicados ao culto ao imperador. Nessa época, o imperador já era cultuado como uma divindade. Final do primeiro século, né? O imperador já era cultuado como uma divindade. Então, havia o culto ao imperador. Então, todo cidadão que estava sob que habitava, que vivia, que comprava, que vendia nas regiões dominadas pelo Império Romano, ele precisava prestar culto ao imperador. E o cristianismo, ele nasceu sob uma afirmação muito forte: Jesus é o Senhor. Essa palavra Senhor não era, como hoje uma palavra de educação, né? O Senhor, como a gente se refere às pessoas mais velhas, aos pais. Não. Dizer que alguém era o Senhor era reconhecer essa pessoa como Deus, como alguém que tem domínio sobre a minha vida. E prestar culto a César era um mecanismo religioso para uma dominação política. Então, quando alguém se recusava a admitir, a declarar que César era senhor, essa pessoa era, inclusive, uma ameaça política. E aí ela passava a receber sanções. Por isso, como a dominação romana era muito forte naquela região, como nós vimos no estudo de Atos dos Apóstolos, os judeus tinham muitos ciúmes dos cristãos. Então, em Esmirna, havia ali um colúrio, né? Um acordo entre romanos e judeus. Os romanos permitiam que os judeus tivessem as suas sinagogas e tivessem ali a sua prática. Por outro lado, como o judeu não aceitava que Jesus era Deus, o que acontecia? Os próprios judeus, denunciavam os cristãos em Esmirna. E os cristãos em Esmirna
eles sofriam o que, talvez para a gente entender um pouco mais fácil, embargos. Por exemplo, a Cuba, ela sofre do embargo comercial posto pelos Estados Unidos. Então, você cria uma série de dificuldades comerciais para um país. Guardadas as devidas proporções, os cristãos em Esmirna, eles eram boicotados. Então, se eles abriam um comércio, ninguém comprava deles. E os judeus denunciavam. Então, eles sofriam perseguições. Por isso, a pobreza. Era uma igreja muito pobre. Os cristãos em Esmirna, eles eram muito pobres, porque eles não tinham ascensão comercial, econômica na cidade. Eles eram boicotados. Eles eram boicotados. Né? Por isso que a carta diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas Deus diz: mas tu és rico. Tu és rico. Então, essa era a situação de Esmirna, dos cristãos em Esmirna. Eles sofriam perseguição por parte dos judeus e eles sofriam perseguição por parte dos romanos, porque eles não aceitavam admitir que César era Senhor. E os judeus entregavam, deduravam os cristãos e ajudavam no boicote à igreja. Agora eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Olha que interessante, prestem bastante atenção. A carta fala, Jesus diz a eles: não temam o que vocês vão sofrer. Muitos de vocês serão levados à prisão para serem provados e passarão por provação de 10 dias. Esse período 10 dias não é exatamente 10 dias do nosso, mas era uma linguagem simbólica que representava que eles passariam um período não muito longo de grande tribulação. Aí eu vou ler alguns trechos de um documento, tá? Um documento do ano 155. É a carta, olha o que eu fui encontrar. A carta da igreja de Esmirna. Essa igreja que recebeu essa carta da parte de Cristo, onde Cristo não faz nenhuma censura, não faz nenhuma crítica, não aponta nenhum defeito, assim como ele faz com Filadélfia. Essa mesma igreja, ela escreve uma carta direcionada à igreja de Deus estabelecida em Filomélia e às igrejas de todos os lugares que são parte da Igreja Santa Católica. A ideia católica, né? A ideia de universal, tá? Então, a igreja, ela tinha esse caráter universal, então católica é por isso. É a igreja católica. Então, veja bem, olha o que Esmirna vai escrever, eu vou citar alguns trechos aqui. Felizes e corajosos foram todos os heróis da fé. Foram dilacerados pelos flagelos e até o extremo de ver-se-lhes a estrutura de suas carnes, veias e artérias profundas, suportaram firmes, provocando a comiseração dos espectadores. Essa carta está falando do que aconteceu com os cristãos de Esmirna. Olha,
algo que havia sido anunciado lá em Apocalipse. A carta de Apocalipse foi escrita antes desta carta que eu estou lendo. Esta carta é um documento histórico. Esmirna dizendo às igrejas companheiras, às igrejas irmãs, o martírio que muitos tinham sofrido. Então nós temos aqui o texto que nós lemos, algo que é anunciado, e aí nós encontramos na história da igreja um documento do martírio que veio sobre Esmirna. Não temam as provas que serão submetidos, disse Cristo. Depois de um tempo, no ano 155, nós temos um documento que eles falam, foram dilacerados pelos flagelos, a estrutura de suas carnes, veias e artérias profundas, suportaram firmes. A sua alma contemplava os bens. Aí ele está falando dos que estavam sendo provados no martírio. A sua alma contemplava os bens reservados aos que sofrem. Talvez a carta de Apocalipse tenha dado essa força, talvez não, certamente. Porque a carta diz, sejam fiéis até a morte. Até a morte. Então, a sua alma contemplava os bens reservados aos que sofrem, que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração pressentiu. Vou ler mais alguns trechos. Foram estirados sobre cavaletes, submetidos a todo gênero de tortura, para que a duração do suplício os constrangesse a negar sua fé. O imenso populacho, exacerbado com a coragem e piedade dos cristãos, prorrompeu em gritos, morte aos ateus. Os cristãos eram chamados de ateus, porque não cultuavam a deusa mãe Esmirna e nem reconheciam César como Senhor. Então, eles eram chamados de ateus. Então, morte aos ateus. Prendam-se a Policarpo. Quem era Policarpo? O pastor da igreja de Esmirna. O líder da igreja de Esmirna, já de idade avançada. Aí ele diz aqui, somente um fraquejou. Quinto, um frígio, acabado de chegar de sua terra, vendo as feras, infundiu-se de pavor e acabou negando a fé. Então, havia pessoas que negavam a fé diante das grandes tribulações. O mais admirável dentre todos os mártires foi Policarpo, que foi preso, entregue pela própria família. Policarpo era o bispo de Esmirna, que foi entregue pela própria família. E aí encontraram ele através de 2 jovens que foram torturados, e aí estes jovens levaram aonde estava Policarpo. Quando os guardas romanos chegaram para prender Policarpo, ele pediu apenas 1 hora para orar antes de ser preso. E Policarpo havia tido um sonho. Falo do bispo de Esmirna, o pastor de Esmirna, a quem foi escrita a igreja, o anjo da igreja em Esmirna. Ele havia tido um sonho, que o travesseiro dele pegava fogo. E aí ele disse a alguns irmãos, eu serei queimado vivo. Quando Policarpo estava chegando no estádio, né, nos lugares públicos, onde eles eram torturados,
ouviu-se uma voz: bom ânimo, Policarpo, mostra-te viril. E aí, as pessoas, vendo a idade já avançada de Policarpo, 86 anos, as pessoas começaram a constranger Policarpo a negar a fé e a declarar César como Senhor. Policarpo respondeu: 86 anos há que sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Como blasfemaria contra o meu rei e Salvador? Mesmo com as insistentes falas dos chefes que cuidavam ali dos presos e da tortura, Policarpo declarou isso. 86 anos há que sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Como blasfemaria contra meu rei e Salvador? Então, ele foi queimado. E aí ele orou. Antes, ele orou pelos guardas, pelos seus executores, pelas famílias, pela igreja de Cristo. E aí eu vou ler o último trecho dessa carta. Depois de Policarpo proferir este amém após a sua oração, os carrascos acenderam a fogueira e a chama alçou-se alta e brilhante. Neste momento, presenciamos um sinal e nossa vida foi poupada. Quem sabe para relatar este milagre? O fogo tornou a forma de uma abóbada ou de uma vela inclinada pelo vento e rodeou o corpo de Policarpo. Policarpo estava de pé, não como carne que queima, mas como o pão que se doura, ou como o ouro ou a prata que se purificam. Sentíamos um perfume delicioso, como de incenso ou de aromatas preciosos. Finalmente, os criminosos sem lei, vendo que seu corpo não podia ser destruído pelo fogo, mandaram um verdugo para o matar com a espada. Da ferida saiu uma pomba e brotou uma torrente de sangue tal que extinguiu totalmente o fogo. A enorme multidão maravilhava-se da diferença entre infiéis e os eleitos de Deus. Então, este é um milagre relatado na história, que está nesse material aqui. Documentos da Igreja Cristã. Uma carta da Igreja de Esmirna, falando do martírio que muitos sofreram e muitos foram, inclusive, condenados à morte. Agora vamos à carta que lemos, né? Eu acho que a pregação já foi feita com esses trechos. Mas o que eu quero dizer a vocês, olhando para a carta? Queridos irmãos, muitas vezes podemos ser submetidos a injustiças, a perseguições e a grandes dificuldades. Muito cuidado, como eu tenho alertado na escola dominical, com esse discurso triunfalista. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas aos olhos de Deus, ela era rica. O conceito de riqueza, o conceito de prosperidade, o conceito de triunfo da parte de Deus é muito diferente do neo-evangelho que se tem pregado hoje em muitas igrejas, que faz com que aqueles que passem por dificuldades, que passem por provações, que passem por grandes situações, sintam-se
inferiorizados perante o discurso triunfalista. Sintam-se menores e, às vezes, até envergonhados e escondem suas dificuldades porque são julgados como homens e mulheres que não têm fé, porque se tivessem fé, estariam prosperando, estariam trocando de carro, estariam com casas maravilhosas, estariam com saúde perfeita, mas olhe o que é dito à igreja de Esmirna e também dito a nós hoje. Sejam fiéis até a morte. Muitos de vocês serão lançados na prisão. Uma grande tribulação virá sobre vocês, mas permaneçam firmes. Amados, o meu papel aqui, como pastor, aquilo que Deus sempre me incomoda, eu não desejo mal a nenhum. Eu não desejo que nenhum de vocês passem por tribulações. Oxalá todos nós passemos só momentos maravilhosos, mas a vida não é assim. Choramos e choramos muitas vezes. Eu perdi pastores, amigos da época da minha conversão, que estavam no primeiro acampamento de jovem que eu participei. Os 2 pastores que eu perdi recentemente para a Covid, reverendo Newton e reverendo Sinésio, eram palestrantes no primeiro acampamento de jovem que eu fui. Senti muito a morte desses 2 pastores, que eram muito ligados a mim. Eu tinha um carinho imenso, eram referência para o meu ministério. E partiram, afetados pela Covid. Então, a palavra de Esmirna é uma palavra que se aplica à esposa do pastor Newton, a Dalva, que a igreja acompanhou os áudios que eu compartilhava, que ela mandava agradecendo as orações pelo Newton, com esperança que ele fosse curado, mas quis Deus curá-lo de uma outra forma. Pastor Sinésio, um homem maravilhoso, um homem amoroso, um homem querido, a esposa, os filhos, e tiveram que passar por isso. Queridos irmãos, nós não queremos, nós não desejamos, mas não podemos controlar a história, e muitos de nós passaremos por tribulações, sim, passaremos por grandes dificuldades, sim, mas isso não quer dizer que Deus se esqueceu de nós, isso não quer dizer que Deus não esteja atuando a nosso favor, isso não quer dizer que somos pobres, mas Deus diz a você nesta noite: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, as tuas dificuldades, mas você é rico, porque não negaste o meu nome. Seja fiel. E quando nós falamos em morte, veja bem, olha como Cristo é maravilhoso. O destino de Esmirna estava aqui na carta que eu li agora, nos trechos que eu li a vocês. Depois eu posso dar um jeito de enviar à igreja a carta toda para que vocês leiam. É uma maravilha, é algo maravilhoso. Não está na Bíblia, mas é uma mensagem de Deus maravilhosa para nós. Depois eu compartilho com vocês, mando para o Cristiano também, Marta, o documento inteiro. O que eu quero dizer é que Deus estava com aqueles cristãos que foram torturados, e como diz a carta, as suas carnes estavam expostas, suas veias, suas artérias, estavam em cavaletes, sofrendo toda sorte de tortura, e não negavam o nome de Cristo. Então, ainda que venha o desemprego, ainda que venha a enfermidade, não negue o nome de Cristo, não negue o testemunho a Cristo, porque aos olhos de Deus somos ricos. Somos ricos.
Se faltar o emprego, saiba que você é rico. Se faltar a saúde, saiba que você é rico. E declare isso para você. Tribulações virão. Nós vimos em Esmirna, foram avisados por Deus, mas ao mesmo tempo Deus se apresenta a Esmirna dizendo que eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Olha que maravilha! Então ele está dizendo a Esmirna, muitos de vocês morrerão, mas quem está dizendo isso é o que esteve morto e tornou a viver. Eu venci a morte. Não temam a morte, irmãos. Não temam a morte. Nós cristãos não devemos temer a morte. Nós temos sim aquela questão natural da sobrevivência, como todo animal tem. Nós não queremos morrer, mas não devemos temer a morte, porque aquele que morreu e tornou a viver é que cuida de nós. É o Senhor que fez promessas maravilhosas sobre a nossa vida. E ainda que eu seja atingido pela morte, em Cristo Jesus, eu tenho a rica esperança que tornarei a viver para a vida eterna. Então, aquele que anunciou tribulações, perseguições, prisão e morte a Esmirna, se apresenta à igreja dizendo, eu sou aquele que morreu e tornou a viver. E aí ele termina dizendo, sejam fiéis até a morte, pois dar-lhe-eis a coroa da vida. E de modo algum, olha o que ele diz, e de modo algum, palavra de Cristo, não sou eu que estou dizendo, o próprio Cristo disse, de modo algum sofrerão o dano da segunda morte, aleluia! Muitos entre nós perderam entes queridos que morreram. Choramos a morte de pessoas amadas. Como recentemente, me permita, dona Anita, choramos a morte do Eli. Mas que palavra nós temos nessa hora? De modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Essa sim é a que devemos temer, mas ao mesmo tempo temos essa palavra maravilhosa a Esmirna. De modo algum receberemos o dano da segunda morte. Porque aquele que morreu tornou a viver, como Paulo nos ensina, fazendo-se primícias, para que um dia nós também, se com ele formos, por ele voltaremos a viver. Fiquem firmes, guardem a sua fé, guardem o seu coração, e quando vierem os dias maus, perseverem no Senhor, porque o Senhor é aquele que morreu e tornou a viver. Amém? Eu vou pedir à nossa irmã Ângela que faça uma oração nesse momento. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por este momento em que estamos, Senhor, reunidos em comunhão contigo, Senhor. Obrigada, Pai, por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu zelo para conosco. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pois só tu, Senhor, tem nos sustentado, só tu tem nos ajudado, Pai. E através desta palavra, este alimento que o Senhor nos trouxe nesta noite, Senhor, as tuas promessas, Pai, sobre nós. E tu estará conosco, Pai,
em todos os dias, Pai, em dificuldades, dias escuros, dias que pensamos que não vamos suportar, mas que suportamos, passamos por tudo, porque o Senhor é quem tem nos ajudado, o Senhor é quem tem nos sustentado, Senhor. E eu te louvo, Senhor, por esta palavra nesta noite, pelas tuas promessas sobre as nossas vidas, Senhor. Contigo, ó Pai, é vencer ou vencer. E nós te louvamos neste momento, Senhor, pela tua grandeza e pelo teu amor para conosco. Continue, Senhor, a nos dar a tua paz. Continue, Senhor, a nos sustentar como o Senhor tem feito, como o Senhor tem nos sustentado a todo momento, Senhor. E que possamos, Pai, olharmos somente para Ti, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Eu te louvo, Pai querido, pela Tua igreja nesta noite e por este alimento que veio de encontro às nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pastor, Oi? permita eu dar um testemunho desse versículo. Claro. A minha mãe, ela foi torturada por um câncer no fígado em 1958, quando o tratamento era em casa, sofrendo dores até morrer. Se hoje já é difícil, o câncer já é terrível, imagina em 1958. E ela era uma crente muito, muito, muito fiel. E mesmo nas dores, ela deu grandes testemunhos. Aí, depois do falecimento dela, foi feito o jazido, e estava assim, à procura de um versículo para colocar ali. Eu me lembro que um dos irmãos da igreja falou assim: olha, dado a fidelidade dela ao Senhor, se hoje ela pudesse voltar e dizer alguma coisa aos crentes dessa igreja, ela diria: ser fiel até a morte, e herdarei a coroa da vida. E está lá, até hoje, mais de 50 anos, né? Está lá o versículo bíblico escrito lá no túmulo dela. Realmente, foi uma mulher fiel ao Senhor até a morte. Amém, né? Hoje, né, nós aqui no Brasil, porque há lugares no mundo em que cristãos são perseguidos mesmo, como eram em Esmirna, ainda há. Tanto é que todo ano se celebra, né, o dia da igreja perseguida, o domingo da igreja perseguida, o DIP. Muitas igrejas celebram o domingo da igreja perseguida. Faz-se ofertas e orações pelos cristãos perseguidos. Então, aqui nós não somos perseguidos pela espada, mas somos perseguidos pelas enfermidades, pelas dificuldades econômicas, pela falta de emprego, pelas injustiças. Há várias formas de perseguição e há várias formas de prisões que somos também lançados, mas somos provados, sim. Vencidos, não. Provados, sim. Vencidos, não. Porque a palavra diz que, independente de qualquer coisa, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa que Paulo diz em Romanos 8. Nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nada, coisa alguma pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque nós somos o quê? Mais que vencedores. Mesmo nas prisões desta vida, mesmo nas tribulações e até na morte, somos mais que vencedores. Todo cristão que parte com Cristo poderia ter escrito na sua lápide sem qualquer problema: aqui jaz um mais que vencedor. Porque ressurgirá com Cristo em sua glória. Queridos irmãos, aqueles que prepararam a mesa, nós vamos ter um momento agora da celebração da Santa Ceia. Então, quem for participar, né, eu queria também dizer algo, irmãos, que eu sinto no coração de dizer. Tem sido uma bênção
os cultos pela internet, né? Mas, irmãos, o culto pela internet, eu vejo sempre como a palavra de Jeremias aos exilados na Babilônia. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui porque Deus assim o quis. E permaneceremos até o momento em que Deus nos chame de volta para a nossa Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso? Para que estejamos sempre em mente dizendo, isto é uma bênção, a misericórdia de Deus, mas vamos cultuar a Deus, assim que Ele permitir, em seu templo, juntos, de mãos dadas, uns com os outros, né? Porque isso é povo. Então, nós estamos num regime de exceção, né? Nós estamos hoje impedidos de cultuarmos a Deus no templo, mas que não haja, né, de forma alguma, uma acomodação, né? É gostoso, eu estou no conforto da minha casa, né, no meu sofá, mas eu quero estar naquele banco duro, frio da igreja, mas é lá que eu quero estar, do lado do meu irmão, da minha irmã, terminando o culto, ter o momento da saudação da paz, antes do louvor, depois da declaração de perdão, onde eu saio do meu lugar, eu abraço aquele irmão que eu não via tinha um tempo, eu abraço aquele outro irmão que eu abraço ele todo domingo e vou abraçar de novo, né? E a gente deseja a paz do Senhor. É isso que o nosso coração precisa desejar ardentemente, né? E é isso que tem que estar em nossa oração. Senhor, permita-nos voltarmos para Jerusalém. Como o judeu queria voltar para Jerusalém, nós também queremos superar esta pandemia e voltarmos para o nosso lugar de culto. Não que aqui não seja válido, é válido, o Senhor está aqui. Mas eu alerto, né? O ser humano tende a se acomodar, né? E Deus sempre mandou profetas à Babilônia dizendo, não se acomodem aí. Vivam aí, construam casas, façam pomares, vivam, mas vocês voltarão para Jerusalém. E sobre nós está essa promessa. Como eu disse à igreja, Deus já deu claramente a mim o sermão a ser pregado no primeiro domingo do nosso retorno. E vocês não imaginam, irmãos, eu até me emociono, embarga a voz, os olhos enchem, o quanto eu quero pregar este sermão. O quanto eu quero. Então, nós voltaremos, não sei quando, se vai ser, espero, muita esperança que seja ainda este ano, né? Com a vacinação, mas o Senhor já deu o sermão a ser pregado. Ele já me disse o que ele quer dizer à igreja quando estivermos ali juntos. E eu espero ardentemente que todos estejam presentes. Todos. Inclusive a Marta com o Cristiano e sua família, né? O Cristiano já manifestou o desejo de estar conosco, né? No dia 16, na quarta-feira que vem, se é esta quarta outra, faremos uma visita, né? Eu ainda não comuniquei a Neucina, né? Não sei se ela conseguiu falar com o conselho, mas, né, estamos aí programando a visita para a família deles, virtual. E por que, irmãos, estamos mantendo essa atividade assim ainda e não estamos abrindo a igreja agora? Porque quando for pregar este sermão que o Senhor me concedeu, eu quero que todos estejam. Eu não quero que nenhum entre nós tenha partido por esta doença. Então, que todos se guardem, para que todos estejam na grande festa que será o culto de retorno. Assim como foi a grande festa quando o povo de Deus se reuniu em Jerusalém, sob o comando de Esdras e Neemias, e a lei do Senhor foi lida naquele lugar. Marta levantou a mão, queria dizer alguma coisa, Marta?
eu queria relatar rapidinho que eu tomei a primeira dose da vacina no dia 1º de julho deste ano, exatamente um ano depois dos primeiros sintomas que eu tive de Covid. Eu fiquei 19 dias muito doente, meu esposo foi para a UTI, e para mim foi muito emblemático, né? Porque eu fiz um vídeo, eu chorei, eu fiquei muito emocionada, porque eu, nas madrugadas, ai, dá vontade de chorar quando eu lembro, nas madrugadas eu pedi ao Senhor, né, porque eu nunca fiquei afastada do meu marido, e ele internado no hospital, e eu sozinha, minha filha no quarto, meu filho no quarto, e nós 4 com Covid. Eu falava ao Senhor, meu Deus, não permita que ele morra, Senhor, sem que a gente consiga, né, casar os nossos filhos, sem que a gente envelheça junto, dá força, Senhor, dá vigor, sopra nos pulmões da gente. E eu fiquei com a saturação baixa, tive muita falta de ar, mas não tinha coragem de recorrer ao hospital, porque a minha filha, a nossa filha, é uma criança. Eu falava, meu Deus, vou deixar ela com o irmão, quem vai cozinhar, quem vai cuidar deles? Preocupação de mãe, né? E aí, um ano depois, para honra e glória do Senhor, vacinada, e eu agradeço muito, porque em momento algum a gente achou que fosse morrer, porque Deus estava ali com a gente, e eu estou muito feliz por estar com vocês. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado por esse testemunho, Marcos. Muito obrigado. E a gente fica feliz, né, de saber que o Senhor poupou a vida do Cristiano, a sua vida e dos seus filhos. Amém. E hoje a Denise ficou relatando todo o sofrimento, que é difícil para esquecer, porque é muito recente, né? E em que ela não se recorda da hora do parto até aquele domingo em que o pastor Clóvis entrou lá com ela não recorda de nada, absolutamente nada. E ela tinha a impressão que já estava morta. Ela já estava morta. Ela diz que tem alguns flashes assim que vem. E hoje ela glorifica muito a Deus, porque ela sentiu que Deus o ressuscitou verdadeiramente, porque os médicos já estavam dando o caso como perdido, né? Como Deus é bom, né? Deus que ama... alegria, né? Hoje ela está aqui com os 2 filhinhos dela, e Deus teve misericórdia. Isso é muito, muito maravilhoso, Marta. Mas nós temos que declarar isso ao mundo, né? Sim, com lágrima no olho, lágrima de alegria também, né? Por essa bênção que Deus nos concede, confiar nesse Deus maravilhoso. Sabemos que no momento certo Ele vai nos recolher, mas há momento na nossa vida que nós precisamos continuar viva, né? E Deus sabe disso. Mesmo que a enfermidade seja grave, Ele nos concede a vida ainda. É maravilhoso. Amém. Bom, irmãos, antes de passarmos para a celebração da ceia, aproveitar esse momento que a palavra está aberta, vamos manifestar os nossos pedidos de oração, né? E lembrando da mensagem que foi pregada hoje, né? Tanto a Marta quanto a dona Anita se sentiram como se tivessem sido lançadas na prisão, né? Isoladas, sem poder ver as pessoas, sem poder falar, né? Ameaça de morte, né? Porque é uma ameaça de morte, apesar de, né, a gente crer que nenhum mal vai acontecer, mas a gente tem o medo, a gente tem o receio, mas o Senhor fez de vocês mais que vencedores e estão aqui hoje conosco. Então, se alguém tiver agora algum pedido de oração a fazer, um testemunho a compartilhar, é um momento oportuno para isso, né? Já temos os testemunhos aí da Marta, que vamos agradecer a Deus por isso, né? Pela dona Anita, sempre agradecendo por a grande vitória, né? E eu abro a palavra aos irmãos antes de irmos para a ministração da ceia. Sim, vou pedir. Pastor? Oi? A minha mãe está pedindo oração por saúde para uma conhecida dela, chama Ivone. Ivone, ok, vamos orar pela Ivone. Mais alguém? Eu vou pedir oração. Ontem a gente acabou tendo que socorrer o cunhado da Mileide, né, o marido da Tânia,
muita dor, muita dor, muita dor. Levamos ao médico, deixamos ele lá com a esposa, e aí passou no médico, tomou o medicamento na veia, veio para casa, e hoje de manhã ela correu com ele de novo, levou ele para o hospital, e eles ainda estão lá, e o médico está avaliando se vai abrir, né, se ele vai ser submetido a uma cirurgia para abrir, para ver se descobre o que está acontecendo com ele. Então eu peço orações por Gilberto, né, marido da Tânia. Tânia já participou de alguns cultos nossos, a Tânia é irmã da Mileide, né, minha cunhada. Então vamos orar pelo Gilberto, né, e continuar orando pelo Vicente. Os médicos já desenganaram, né, já disseram à esposa dele, a irmã da Mileide, que não há o que possa ser feito por ele, e o câncer já comprometeu até a garganta dele, ele não consegue comer mais, então ele está perdendo muito peso, né? Então ele está tomando Danone, falou assim, ó, dá o que ele quiser, não adianta forçar a comida, porque agora não adianta também ele comer, o organismo dele já não está aceitando, né? Então oremos também, estamos aí com a Mileide com 2 cunhados, passando por uma situação bem difícil, né? O Vicente e o Gilberto. Mais alguém? Então eu vou pedir ao Celso, presbítero Celso, que faça uma oração, agradecendo, né, pelo testemunho trazido pela Marta. Acho que aqui praticamente todos já estão pelo menos com a primeira dose vacinados, né? Que bênção, que alegria, que maravilha, né? Então eu vou pedir ao Celso que agradeça pela vida da Marta e sua família, o Cristiano, que passaram por essa prova dura, agradecendo aí mais uma vez, né, pela vida da dona Anitta, da Denise, dos meninos, e apresentando, Ivone, né, Ângela? Ivone, Celso, você anotou, Ivonete? Ivone. Isso, Ivone. Ivone, né? Ivone. Então, e os demais pedidos, né, que estão no nosso grupo de oração. Então, vamos orar com o nosso irmão presbítero. Ok, vamos orar, irmãos. Ó Pai querido, nosso Deus amado, nós te damos graças, Senhor, neste momento que estamos reunidos, cercando a Tua palavra, Senhor, e aprendendo mais de Ti. Te agradecemos pela mensagem, Senhor, deixada, pelos cânticos, pelos testemunhos, ó Pai. Tu és bom em todo o tempo. Abençoe, Pai, Dona Anitta, Denise e as crianças, ó Pai, continue abençoando. Abençoe a Marta, a Heloísa, que estão participando do culto hoje, o Cristiano e o seu filho, que eu não sei o nome, mas tu conheces, ó Pai. Abençoe essa família também. E juntamente com eles, abençoe todos nós, ó Pai. Continua nos abençoando e nos protegendo de todo mal, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra diz que teremos aflições, mas fala para nós termos bom ânimo, que nós venceremos o mal, assim como Jesus Cristo venceu também, ó Pai. Amém. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, que estão no nosso boletim, no nosso grupo de WhatsApp, ó Senhor, e for acrescentado hoje, Pai, a Ivone, o Gilberto e o Vicente, que já está no nosso boletim, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos que venha com providências na vida de cada um, Senhor, de cada nome, de cada vida, Senhor, porque não é apenas um nome, é uma vida, é uma história, Senhor. Por trás deles tem uma família sofrendo, Senhor. Cuida, Senhor. Coloca médicos, ó Pai, para estarem cuidando. Esteja com o Vicente, Senhor, esteja com a família dele, Senhor, neste momento tão difícil, Pai, que é, Senhor, uma fase terminal da doença, Senhor. Ó Pai, vem estar conosco. Nós te pedimos por emprego também, pelas pessoas que nos pedem emprego, que precisam, Senhor, de um posto de trabalho. Providencia, Senhor, para todos eles. Não somente os da lista, mas todos os brasileiros que estão desempregados, ó Pai. Mantenha os empregos de quem está trabalhando, Senhor. Isso é muito importante. Ó Senhor, nós te pedimos também pelas famílias enlutadas. Conforte todos que perderam seus entes queridos
nesses últimos dias, ó Pai. Esteja com eles, abraçando, Senhor, e confortando a todos. Vem estar conosco, Senhor, com a distribuição dos elementos da Santa Ceia, Senhor. Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este memorial, que o pão, Senhor, representa o teu corpo moído, e o vinho, ó Pai, representa o teu sangue, Senhor, vertido por nossos pecados na cruz do Calvário. Ó Senhor, nós nos lembramos desse sacrifício, e este memorial, Senhor, é alimento para nós, para a nossa esperança e para a nossa fé também, Senhor. Com os perdões dos nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos passar, então, a celebração da Santa Ceia. Né? Então, os irmãos que quiserem participar, fiquem à vontade. Né? Nós, desde o ano passado, né, buscamos, junto aos órgãos da nossa denominação, né, situações, né, quando vimos que a ceia seria, a pandemia duraria ainda muito tempo, né, e a gente entende que a onipresença de Deus, isto é, um Deus que se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo, a onipresença de Deus nos habilita a fazermos, como temos feito, a ceia, ainda que em nossos lares, ainda que não juntos na igreja, mas a onipresença de Deus permite este momento, né? Porque o povo de Deus precisa da comunhão, o povo de Deus precisa participar da ceia, da mesa do Senhor, que renova a nossa esperança, que renova o amor, que renova a nossa fé. Então, agora, vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, estamos agora, Senhor, diante da Tua mesa e pedimos, ó Pai, que o Senhor, que estava caminhando com os discípulos, devido às tristezas dos últimos dias em Jerusalém, não puderam reconhecer, não o identificaram entre eles. Mas quando o Senhor adentrou naquela sala, sentou à mesa e pegou o pão e o partiu, então os discípulos reconheceram Jesus. É por isso, Senhor, que mantemos a ceia, pois é no partir do pão, que os nossos olhos, muitas vezes, nublados, embaçados pelas dificuldades da vida, não estão te reconhecendo no dia a dia, mas é no partir do pão que verdadeiramente reconhecemos que o Senhor está presente, o Senhor está conosco. Por isso a ceia, ainda que não no templo, não todos juntos, mas ainda assim, na onipresença do Senhor, a ceia nesse formato. Que o pão e o vinho ministrados ao teu povo, à tua igreja agora, sejam para a renovação da fé e do amor nos corações. Amém, amém e amém. Amados irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Depois de haverem ceado, por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a minha morte até que eu volte. Comamos do pão e bebamos do cálice.
Oremos mais uma vez ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, Pai bondoso, Pai misericordioso, aleluia, Senhor, aleluia. Te louvamos, ó Deus, por estes testemunhos maravilhosos que só foram dados devido à tua graça, devido ao teu amor. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom do Espírito, o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja e hoje vive e age em nós, aleluias. E agora, Senhor, que participamos do pão e do vinho, sinais visíveis da tua graça invisível, sinais inequívocos da tua presença sempre conosco. Que o pão e o vinho ministrados à tua igreja, Senhor, possam renovar a fé do teu povo. Se há alguém entre nós cansado pelas lutas, cansado pelas tribulações às quais foram submetidos, cansados pelas provas, sejam agora, Senhor, renovados pelo poder maravilhoso do teu Santo Espírito, para que não esmoreçam, para que não desistam, para que não fiquem pelo caminho, mas perseverem, pois a coroa da justiça está reservada a cada um de nós. E aqueles que perseverarem até a morte, nem de modo algum sofrerão o dano da segunda morte. Que assim seja com este povo pequeno, mas que luta para perseverar em ti. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que participaram agora da Santa Ceia do Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. Amados irmãos, eu vou projetar a tela para o final do nosso culto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós vamos cantar agora o hino 233 com o nosso irmão Valdenor. Eu vou projetar a letra para já nos prepararmos para nos despedirmos deste culto. Demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos veio, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo a porta entrada do céu. Exultai, exultai, em de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por todo o céu, seu Filho bendito, por nós todos veio. Graça real, assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou.
Santo, vem-nos tocando Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, tem de todos louvar a Jesus, Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar ao seu bom Salvador, vai nele sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus, Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, enquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu vou pedir à nossa irmã presbítera Anita que faça uma oração nos despedindo deste culto e logo depois ouviremos o poslúdio. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque ainda temos oportunidade de, junto com nossos irmãos, prestar culto de louvor a Ti, porque só a Ti as nossas almas são devedoras. Que alegria, Pai! É como disse o nosso pastor, nós, Senhor, almejamos, desejamos o nosso reencontro para melhor glorificar-te a Ti. Mas mesmo assim, Senhor, nós temos ainda essa liberdade, Senhor, de cultuar a Ti, espírito e verdade. Obrigada, Pai, por este culto maravilhoso, e dentro da nossa humildade como pecadores, Senhor, oferecemos a Ti, Senhor, porque a Ti é toda a glória e honra e poder. Obrigada, Pai, por cada cântico de louvor que ouvimos, ó Pai, por cada oração, Senhor, por cada testemunho, pela mensagem, Senhor, que aquilo traz conforto em nossos corações. Ó Pai, se somos torturados aqui, Senhor, longe do que Esmirna foi, e o Senhor concedeu a coroa da vida àquela igreja. Ó Pai, ajuda-nos ser fiel a Ti. Sabemos que o Senhor é sempre fiel para conosco, Pai. Ó Deus de amor, despede-nos na Tua paz, Senhor. Que possamos ter uma noite de descanso maravilhosa, uma nova semana, Senhor, já nos preparando para um novo reencontro, Senhor. Dai-nos a Tua paz, o Teu amor, perdoando os nossos pecados, por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Glórias Sejam dadas ao ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos, tinha mais um louvor, mas devido ao avançado da hora, deixo para um outro culto. 8h40 já.
e aí a gente deixa outro... Nem vi a hora passar, irmãos. O culto foi tão gostoso que eu nem vi que já tinha dado mais de 1h30 de culto. Mas louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Está aberta a palavra, se alguém quiser dar uma palavrinha, fique à vontade. Obrigado, Marta e família, os filhos aí, por estar conosco. Boa noite. Boa noite. Desliga a gravação. Oi? Ah, sim. Obrigado. Você continua gravando. Pronto. Continua gravando.